Amor significa fazer tudo aquilo que o amado gosta. Tudo aquilo que você ama, gosta. Por exemplo, quando alguém tem amor por outra pessoa e um deles diz alguma coisa, diz uma coisa, e o outro não faz aquilo, mas faz outra coisa, uma coisa a mais, uma coisa diferente, o que acontece? Será que vai haver amor ou vai começar uma briga? Será que você vai chamar aquilo de amor naquela hora ou será que cada um vai pegar um bastão para bater no outro? Então, o que o pai gosta? Baptista diz que existem muitos aspectos em relação a se tornar igual. Olhem para as especialidades do pai Brahma. E já que vocês têm que se tornar como o pai Brahma, a lista é uma lista muito longa. Aquilo também, Baptista diz, ok, não importa esse tanto. Se faltam uma ou duas coisas, não importa muito. Se estão faltando só uma ou duas coisas. Entretanto, qual é a fundação principal do pai Brahma ou a fundação desse conhecimento? Qual é a preferência especial do pai Brahma e de Shiv Baba? Na verdade, a fundação é a pureza. Entretanto, a definição de pureza é muito profunda. Onde há pureza, existe fé, honestidade e limpeza. Todas essas coisas estão inclusas nisso. Entretanto, Baptista vê que a definição profunda e o significado, que a definição e o significado profundos de pureza não estão completamente claros nos seus intelectos. Ter pensamentos inúteis ou ser um instrumento para criar coisas inúteis, pensamentos inúteis, ter pensamentos inúteis para si mesmos ou ser um instrumento para os outros criarem pensamentos inúteis. Será que seria pureza ter tais pensamentos inúteis? Então, cada um de vocês deveria colocar o significado da pureza nos seus pensamentos na prática. Transforme a atmosfera com a tapaça do yoga vulcânico. Conhecimento e yoga. Constantemente experimente o estágio de um farol e de uma casa de força em yoga, no yoga. Conhecimento é luz e yoga é força. Conhecimento e yoga. Deixe que ambos os poderes estejam
preenchidos de luz e força. E isso é chamado de um mestre autoridade todo-poderosa. Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos a Vyakti Parival, hoje dia 22. Transforme a atmosfera com tapasya de yoga vulcânico. O tópico de hoje, conhecimento e yoga. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Todos estão bem? Todos bem? Na idade da confluência, quando o Baba nos dá tudo, nós temos que estar bem, certo? Baba continua dizendo que quando há amor, de uma forma ou de outra você é igual. Nosso falar, nosso pensar, nossas interações uns com os outros não vão mostrar diferença se você tiver esse amor. Eu estava pensando que se isso acontece, o nosso amor verdadeiro, ele nos torna todos iguais. E a vida será muito leve e poderosa, e eu acho que isso vai acontecer enquanto nosso estágio eterno, não nossos sanskaras, mas nosso estado original. Então, o nosso estado original é igual, não é de todos. Somos todos divinos, somos todos puros, temos virtudes divinas, somos divindades. Eu sempre penso que muitas vezes, muita energia pode ser poupada se há a igualdade do amor, ou melhor, a qualidade do amor. Como Brahma Baba, mesmo quando éramos muito jovens, ele sempre olhava para nós como se fôssemos iguais. Então, esse ser igual, essa questão de ser igual vem daqueles que são mais velhos que nós, eles olham para nós como iguais, para que eles possam crescer nos pensamentos deles. Eu sempre lembro que Brahma Baba conversava conosco num nível igual. Não era que toda hora ele tinha que dar orientações, conselhos, não. E eu acho que por ele nos olhar como iguais, todas as idades, nós fomos capazes de crescer. E é como se nossos sentimentos, de que Baba está nos elevando. Então, se esses pensamentos existem na mente, então todas essas qualidades também serão cultivadas, incutidas pelas novas gerações, as gerações mais novas. Mas se sempre pensamos que esse aqui é mais jovem, mais novo, mas tá, amanhã aquele vai ser igual. Então, por que que eu não olho para aquele outro como igual? Já que ele vai ser, você vai se surpreender que quando os pais olham para um filho na idade de 7, 8, quando ele fala de uma forma muito madura e sábia, o, o sentimento deles se desenvolve de o que é o respeito, eles se tornam maduros muito rapidamente.
Mas se vocês olham para eles como se eles não soubessem, ou se eles são muito jovens, se eles são ignorantes, então eu sempre sinto que Baba olha para nós como iguais. Então os nossos sentimentos crescem. É como se nos tornássemos como Baba. Então, experimentem nisso e vocês vão sentir, porque o serviço verdadeiro é o de cooperar com nossas virtudes, para que todos possam desenvolver tais qualidades e se tornem como nós, possam se tornar como nós. E nessa galeria aqui há muitos sentados como família. Temos pai e filho, temos marido e esposa, temos irmão e irmã, temos duas irmãs. E definitivamente alguns são mais velhos e outros são mais jovens. Como é que nós olhamos um para os outros? Amor significa igualdade. Então vem o nosso drishti de igualdade. Então o respeito que estamos dando, o amor que estamos compartilhando, definitivamente ajuda a outra pessoa a se tornar igual também muito rapidamente. Nosso dever de casa é de que nós estamos recebendo conhecimento, estamos transformando o conhecimento em luz, em néctar, em riqueza como um tesouro, terceiro olho. Eles dizem, removam a escuridão da ignorância e acendam a luz do conhecimento. Então, conhecimento não é só para ser escutado. Conhecimento tem que ser mudado, convertido em luz. Mesmo às vezes você pode dizer poder do conhecimento, em vez de ser luz do conhecimento, fala poder do conhecimento. E yoga é o poder, a força. É por isso que aqueles que têm bom equilíbrio entre conhecimento e yoga são muito estáveis e também são muito alegres, como se estivessem sentados no balanço. As duas cordas do balanço são iguais e isso cria estabilidade e alegria. Então, o Baba hoje está dizendo, mantenha o estágio de farol e casa de força. Experimente constantemente o estágio de um farol e de uma casa de força em você mesmo. Conhecimento é luz e yoga é força. Conhecimento e yoga. Deixe que ambos esses poderes, sejam luz e força. E isso é chamado de ser a isso se dá o nome de um Master Autoridade Todo-Poderosa. Existem algumas almas, mesmo que não tenham muitos anos no conhecimento, mas a maturidade deles, ou o poder da autoridade, é como de um Master Almighty, um Master Todo-Poderoso. Eu acho que cada um de nós e para cada um de nós é como comida. Quando comemos, em alguns corpos, aquilo se torna se torna aquilo que é necessário para o corpo. Mas alguns comem e ainda assim não são fortes, porque eles não são capazes de digerir, converter a comida em energia.
Então, nós todos temos que manter o equilíbrio entre conhecimento e yoga. A idade da confluência é a época de aproveitar, de balançar no balanço do conhecimento e yoga. Luz e força juntos. Mesmo na lâmpada tem a eletricidade, mas tem a voltagem que é a luz. A luz é, a luz é baseada na força ou a força é baseada na luz? Definitivamente, diríamos, qualquer força que exista ali, vamos ver como luz. Então, bom yoga, baseado no bom conhecimento, uma boa luz baseada no bom yoga. Ambos são muito importantes. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Good Shanti evening. Didi. Good evening, everyone. Boa noite ao dia a todos. So, light and might. Então, So, is luz e light força. based on might or might A based luz on é light? baseada na força ou a força é baseada na luz? O que é que você I acha? think light Eu acho knowledge, without que knowledge, you can't have sem yoga. conhecimento você não pode ter yoga. So, I think first light and then might. Primeiro luz, depois força, mas eu quero os seus pensamentos sobre isso. Se você olhar de uma forma física, você pode ver que a luz, mas você não vê a força que está por trás daquilo. Mas é baseada na força que há a luz. No seu quarto, a voltagem da lâmpada que você tem, qual é a voltagem? É de 120, de 100 volts, 100 watts, né? Volts não watts. Então, ambos estão conectados. Aquilo que é visível é a luz, mas a força, a voltagem não, os watts é o que faz a força. Então, 60 was enough. Then I said, oh, it's not enough bright. Antes 60 era suficiente, uma lâmpada de 60 watts, mas depois a gente vai crescendo, a gente vai precisando de mais luz. E essa voltagem que está dentro que é a força. Então, tudo tem conexão. Today when Baba Hoje, quando o Baba, na revisão da Mulya Vyakti, quando o Baba estava falando sobre pureza, e era to become Bapsaman is really purity. que parece que Baba apaixonado, Bapsaman era a questão da pureza, então para ter pureza não deve se haver pensamentos inúteis. Tem que sem pensamentos inúteis. Então, nos dê alguns yuktis para não ter pensamentos inúteis. Como é que você não tem? Não estamos falando de pensamentos pecaminosos, estamos falando de pensamentos inúteis. Esse é um destino muito elevado. Eu penso que quando você descobre que cada pensamento tem um valor e cada pensamento pode ser elevado, pode ajudar outras almas, pode servir. São pensamentos muito valiosos e quando você pensa assim, então definitivamente você é capaz de não desperdiçá-los. Algumas pessoas eles não dão valor para uma nota de $1, por moedas. Quando elas caem, eles não pegam as moedas no supermercado de noite. Quando eles varrem o chão, tem tantas moedas. Então, muitos pegam a tarefa de noite para pegar todas as moedinhas. Mas porque os outros, eles não pensam que tem que se curvar e pegar, mas está sendo desperdiçado, certo? Então, a mesma coisa com nossos pensamentos. Se não valorizamos,
thinking and Então, continuamos a pensar, immediately notice eu imediatamente I'm going notei in the wrong lane now, que eu wrong estou indo na direção errada, e aí eu paro. Porque se você vai muito longe, will take long. aí para voltar And vai demorar um based on tempo. negative, Pensar de later forma you negativa ou desperdício then you deixa uns sentimentos não muito bons em você. feelings E eu não quero que meus sentimentos mudem por ninguém. Eu quero ter pensamentos puros, de amor por todos. E isso só é possível se você não desperdiça os pensamentos, mesmo se você olhar para situações, but then to inquire about that and mas ficar perguntando sobre aquilo. to find what is Você the tenta best way descobrir qual é a melhor forma, take or ou você so I think that eu acho que when we do it, gradualmente, quando nós fazemos isso, nossa atenção instantaneamente didn't have waste thought. That's what I know. vai nesse sentido de não ter pensamentos inúteis. Eu imediatamente eu digo, não, não, Not what I'm going isso to think. não é isso que I eu am vou, not going to eu não vou pensar nisso. Então, anything, porque whether it's thoughts, qualquer coisa, quer seja pensamentos, às vezes são palavras. saying, Uma vez a Adriana que estava dizendo, someone m- talking about someone, mesmo falar sobre alguém, difamar alguém, some kind isso of também cria algum tipo de contas kármicas também. so when I think that Então, vibrations, quando eu penso que as that vibrações the relationship spoil, nos and then atmosphere changes, a atmosfera there are muda, obstacles in the então task. há So I think obstáculos nas tarefas por causa disso tudo. Então, always to eu be acho que é very sempre careful pensar, ser muito where my thoughts are cuidadoso going, onde é que, sobre onde é que meus Yeah. pensamentos estão indo, So sobre a that qualidade dos pensamentos. Um we dia, all will be free from waste. todos nós Yes, seremos absolutely. livres de desperdício. I was Essa é just uma boa thinking what bênção. you Eu just estava said, pensando sobre o que that você acabou de falar, sobre may help, que that if aquele I have pensamento this pode realmente ajudar. Se eu donate tiver esse to every pensamento, thought, que eu deveria I doar could em give cada to every pensamento, eu thought to deveria everyone. Maybe dar that a will help. todos It's com cada every pensamento. Então, isso thought is talvez give pode every ajudar, thought to everyone. dar That's a very, cada very pensamento. Esse é point that um ponto muito I can use importante. this thought Se eu puder to donate. usar aquele pensamento para When you doar, donate, there porque are quando two você benefits. doa, há dois benefícios. That you Um é don't que você belong pode to acertar suas contas kármicas, porque digamos que alguém está triste, você ainda tem muito amor e paciência, então se há alguma conta kármica, você pode acertar aquilo. Então, pode também criar bons relacionamentos, porque bons relacionamentos são muito importantes para a tarefa, qualquer tarefa que façamos. Então, eu eu sou aquele que tenho que doar e não ficar cansado. Essa pessoa não muda. Aquela pessoa só pensa aquilo, não muda. Não, não. Aquilo está na fortuna da pessoa, no destino dela. Mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Right, right. So how are you donating Então, these como days? você está doando esses So how dias do you às donate pessoas with your thoughts? com seus pensamentos? Someone is getting Se alguém está ficando tenso ou estressado, você simplesmente fica muito calmo, muito pacífico, e aí suas vibrações de paz vão ajudar aquela alma, mas também a tarefa vai ser alcançada, porque é uma energia positiva, e na tarefa de Baba você precisa de energia positiva. Então, quando você está doando, não é só para a alma, mas também para a atmosfera. Nossa presença também cria algo que é muito útil para o estabelecimento do mundo novo. Right, right. Very important. Certo? Muito importante. I wanted your Uma outra coisa advice from you. que eu Baba queria said, seu conselho é que Baba falou na Murli he de said domingo that que you have to surrender your main você weakness. tem que What render sua is fraqueza for us to principal. surrender? How do you surrender this Como é que weakness? como é que And it's rendemos not essa that you fraqueza? E surrender não é it que and nós then não come rendamos, back and mas surrender nós it again. rendemos e It's continua like that. How voltando. does it not come back? Como é que ela não faz, como é que a gente vai para não voltar? Eu acho que a intensidade vai se reduzir
no sentido de que quando você rende, won't be that pode emergir, mas não vai ser naquela intensidade. E Mama sempre costumava dizer que se você tem qualquer doença severa, não vai embora imediatamente, ela vai gradualmente. Mas mesmo que there is weakness of the sickness a, requires more a fraqueza da doença, que requer mais cuidado, continuando, mas ter mais cuidado. so we want to be strong. Então nós queremos ser fortes depois dessa fraqueza. Então, Any habit you catch in qualquer hábito que você pegar em si mesmo, whether it is quer words seja, coming from your mouth, quer ser palavras que vêm words coming from sanskars, da sua boca, que tem mais a ver com alguns sanskaras, então imediatamente note aquilo e mude next time it aquilo. won't happen. E da próxima vez não vai acontecer. Right. So just paying attention and Então, noticing it and prestar atenção e notar Mean whatever when there is o fire, que quando há fogo, quer que você usa água. right. so same is Da whatever mesma forma, atmosphere qualquer atmosfera, we just use something o pensamento para alguém, nós usamos algo then para. force, then you remain humble and Se há força, você fica humilde. Se há arrogância, você like instrument. permanece como instrumento. Temos que usar a virtude que é requerida para aquele momento. Não diga por que que ele é assim, por que que ele é assim, mas e eu? O que é que eu tenho que fazer naquela hora? Nós fazemos isso. Então, é muito interessante, porque vai haver muita satisfação, porque eu não aumentei mais o fogo, mas eu reduzi, deixei muito sereno, calmo. Again in Sundays, Murli, De novo, na Mula de domingo, ele estava nos dando essas categorias de pensamentos inúteis que temos, dizendo que um é why is like this? Why is it like something like this? por que que é assim, por que que essa pessoa é assim, ou o orgulho de nossas virtudes, ou haven't received whatever I'm supposed to receive or eu regardless of recebi. whatever, right? So when you look at Brahman family now, Quando olhamos para a família Brahma agora, onde é que você acha que nossos pensamentos inúteis estão indo? most of our waste thoughts, A maioria dos nossos pensamentos inúteis, que this is where o- our waste thoughts are happening. como você nos acautela para isso? Sobre como temos que ser cautelosos com isso, conscientes com isso. Não se comparar com ninguém, seja com o nosso sucesso, nossa aquisição, ou mesmo externamente. Quando você compara, aí você pensa inutilmente, mas por que que eu não tenho, ela tem? Mas se há contentamento, qualquer que seja a minha fortuna, qualquer que seja a fortuna de cada um, eles vão receber aquilo. Então, não se comparar com ninguém. Porque quando você se compara, então vai começar a competição. E quando há competição, então o conflito vai começar. Então, vai mudando de estágio em estágio, vai mudando. Então, eu diria, nunca se compare, eu diria, com ninguém. Okay, that's something we have to be very cautious about. Isso é algo que temos que ser muito cautelosos sobre comparação nesses dias. Então, diria hoje, na Mula de hoje, Sacar, Baba falava que For some people, Maya comes para algumas through the pessoas, nose, Maya vem através do nariz, dos ouvidos. when he says O que é que Maya isso comes through the significa nose. quando ele vem através do nariz? A fragrância da comida. Today food smells very good. Hoje a comida cheira muito bem, estava cheirando muito bem. A comida não cheira bem hoje. Então, o nariz é também nossa respiração. Quando há energia negativa, o que nós inspiramos é negativo. A mesma coisa com os olhos, com os ouvidos. O que nós tomamos e o que nós damos. And how about ears? E os ouvidos. Is gossip and things like that? He was saying that today Maya comes through your ears. Maya te pega pelos ouvidos. Dos pensamentos que eu tive foi no Ramayana, Supnaka, os narizes são cortados e ouvidos são cortados.
as orelhas, that Maya né, will que pull you Maya vai puxar through você your nose or através do through seu your ouvido ou because através punishment is given, do right, seu in nariz. schools. Porque They Na, pull na, the ear, right? na escola puxa as orelhas, né, Or para pull the punir. ear, that Sempre don't puxa pelo repeat it nariz. again. Não So repita it de depends novo. in Então, different way, depende, whether it is diferentes, punishment or se é punição, this se é example of Lakshman, esse it's very exemplo de true, Lakshman. they say, É oh, como uma questão cutting off the de nose vergonha. Você está cortando o is so nariz, shameful, você está se tornando, Yeah. vai se tornar envergonhado. We have good answers there. No, I think I won't repeat. You have to use the mic. Bhumiben has some good explanation. Bolo na. No, I'm just saying that Estou dizendo que if somebody wants to attack somebody, first se thing alguém that quer you have to atacar, a primeira stop coisa that que você tem person's que breathing, right? So é parar a if Maya respiração has de to alguém. attack Então, Brahmins, se Maya Brahmins ataca os Brahmins, usually então as Murli a is respiração do Brahmin é a first Murli. attack Então, from Maya o primeiro is ataque de Maya é Murli. It will da Murli. make Então, us ele stop breathing vai Murli or nos connection with fazer Murli parar or de Baba. respirar, a So conexão kind com of a Baba. Então, phrase that Maya attacks us in a Maya way. nos ataca It first de tal forma que catches us our breathing. primeiro That's pega a why. nossa respiração. Yeah. And how about ears, Bhumiben? E sobre os ouvidos, as orelhas. Yeah, so it's like when you listen to Murli, like you listen Murli Você ouve a through your Murli. ears, so that also make you stop Então, listening to também Murli. conectado. Vai fazer você parar de ouvir. Acho que essa é a base. Qualquer Brahmin que deixou Baba, só assim, quando ele para de I think Baba had said, no, within these few days about sulking. That quando Baba falou sobre ficar amuado sulking or suffocating, in other words. ou sufocar, Right, right. So one of the things Baba uma das coisas que Baba falou na Munisaka foi que o seu esforço é no passo de formiga. Então, eu estava pensando para nós, como é que nós avançamos o nosso passo? Qual é a sua sugestão para a gente que avance no nosso passo? What Baba says is always true, O que Baba diz é So sempre what Baba verdade. wants us O que Ele quer de to nós, increase our remembrance, Ele quer que nós aumentemos nossa increase, then lembrança. Quando a lembrança aumenta, nossos pensamentos elevados de serviço. think about Hoje eu big pensava que nós temos que pensar em serviços grandes, o que mais nós podemos fazer. It's true because I was thinking, oh, Eu estava I have pensando, not recently done anything big. recentemente não fiz nada grande, porque havia Year or two. uma época que sempre havia algo grande, algo novo, algo diferente. Então, definitivamente, Baba quer que nós sejamos mais ativos com a mente, intelecto Collectively also. e coletivamente também. Então, isso me tocou. But Vamos ver com o que nós podemos, o que é que nós podemos trazer. Ele falou que nós temos que fazer o serviço. E a minha próxima pergunta é: o que é esse serviço verdadeiro? Esse ilimitado. Parece que vocês têm visão ilimitada. Você, Dadi Janki, a nossa visão é muito limitada. Como é que quais são as nossas limitações que nós temos no serviço e como é que nós vamos além dessas limitações? when we have Quando I nós and temos mine, that eu e meu, isso traz o this is limite. not in my area or this is not Isso não está na minha área. then you put a limit there. Então, você bota um limite ali, Do only mine, porque você quer fazer só I, o eu e meu. Assim que você vai além disso, os seus limites vão embora. then you think for whole family. Então, você pensa para a família inteira, o que é bom para a família inteira, não só o que é bom At para least mim. that's how I think. Pelo menos é assim que eu That we can penso, go in unlimited. que nós podemos ir para o ilimitado, Think of everyone. Okay. pensar sobre todo mundo. Ok. Thank you, Didi.
very much. Obrigado, Didi. Okay, thank you. Ok, obrigado, Om Shanti. Om Shanti. Então, a fim de permanecer próximo a Bapdada nos três mundos, nos três aspectos do tempo, permaneçam livres da influência da má companhia. Amor do dia 11/6/71. Assim como a influência da companhia pode tornar você distante dos três mundos. Ou melhor, simplesmente a influência da companhia pode tornar você, fazer com que você fique distante de todos os três mundos. Ao se protegerem da influência da companhia, vocês são capazes de obter a fortuna de permanecer próximos ao Pai nos três mundos e também nos três aspectos do tempo. Bapdada chama esse grupo de um conjunto de cisnes. Qual é a tarefa e a forma dos cisnes? A forma dos cisnes é a pureza e a tarefa deles é constantemente embeber pérolas de virtudes. Eles nunca pegam pedras ou defeitos nos intelectos deles. Essa é a tarefa dos cisnes. A fim de preencher essa tarefa, você continua a receber direções de Bapdada. E quais são essas orientações? Você também tem a imagem dessas orientações, que é não ouça nenhum mal, não veja nenhum mal, não fale nenhum mal, não pense nenhum mal. Se você constantemente mantém essas orientações na sua consciência, você se torna um cisne verdadeiro e constantemente permanece sentado na margem do oceano de virtudes, ou seja, próximo ao Pai. Então, não deixe que o seu intelecto foque em nada exceto o Pai, o oceano de conhecimento, porque os cisnes sempre vivem ao oceano, à margem do oceano. Então, considere-se sendo um cisne e continue a preencher sua promessa. Vocês entendem? Vocês têm que aprender a discriminar entre as pérolas e as pedras. Quais são as pedras e quais são as pérolas? Você tem que se tornar pleno de conhecimento. Ou melhor, vocês se tornaram plenos de conhecimento, não se tornaram? Agora veremos quais maravilhas esses cisnes fazem. Vou mostrar. Um grupo de cisnes atrai outros, mesmo contra a vontade deles. Então, vocês têm que se proteger da influência da má companhia e manter-se na companhia divina. Você tem que largar a companhia dos outros e manter a companhia do único. Você não simplesmente experimenta a companhia divina através da forma física, mas você também deveria permanecer na companhia divina com seu intelecto. O intelecto deveria sempre estar na companhia divina e, mesmo nos relacionamentos físicos, vocês devem constantemente estar na companhia divina. Com base nessa companhia, você vai ser protegido das muitas outras influências de companhia. Você simplesmente tem que transferi-la, transferir a companhia. Você tem que transformar-se de frágil e se tornar aquele que mostra maravilhas. Você não deve mostrar sua natureza de ser delicado, mas você deve se tornar delicado ao ser capaz de transformar seus sanskaras. Você
Você não deve ser delicado nas ações, você tem que ser uma corporificação de poder nisso. Se você não tem o escudo de uma Shakti constantemente, então você pode ser facilmente atingida por uma flecha. Uma flecha é normalmente atirada na parte do corpo delicada. Portanto, se você mantiver o escudo de uma corporificação de poder, você se torna uma corporificação de poder. Então, nenhuma flecha de Maya vai ser capaz de acertar você. Você não pode ser delicado nas suas ações. A fim de moldar-se, você tem que se tornar ouro verdadeiro. Você não deve mostrar nenhuma natureza de ser delicado através de sua face, feições ou olhos. Enquanto mantendo todas essas coisas na sua consciência, você tem que passar com honras. As joias visíveis nesse grupo são aqueles que mostram a forma prática e tornam-se a prova, e aqueles em quem se tem esperança. Vocês têm que avançar uns na frente dos outros. Se vocês não têm que se tornar felizes sem simplesmente ver os outros avançando. Se você olhar para os outros, vocês não se tornam devotos. Devotos simplesmente olham para os outros, cantando os louvores e ficando felizes. Vocês não se tornam devotos, vocês se tornam corporificações de conhecimento e yogi yukt. Conhecimento, almas com conhecimento e yogis. Agora, nós veremos os resultados do teste. Aqueles que dão a prova prática vão reivindicar o primeiro nome, mas aqueles que ainda estão pensando, o Pai também terá que pensar sobre dar para eles a fortuna do reino. Aqueles que se oferecem, a eles será oferecida a fortuna do reino do mundo de Bapdada primeiro. Se você não se oferece, por que Bapdada deveria oferecer para você o trono do mundo? Se você se oferece, você será considerado grandioso. Você não deve se tornar como um balão de gás. Eles voam muito rápido, os balões de gás, mas simplesmente por um período temporário. Aqui, vocês devem se preencher com a energia eterna. Vocês não devem tomar o suporte do oxigênio temporário. Acha, Om Shanti. Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. Knowledge and yoga. Constantly experience the stage of a lighthouse and might house in yoga. Knowledge is light and yoga is might. Knowledge and yoga. Let both these powers be full of light and might. This is called being a Master Almighty Authority. ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। ज्ञान और योग। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो।
इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति।